Olá pessoal, sou o professor Ivanildo. Devido ao coronavírus estou de quarentena, mas vou compartilhar o conhecimento com vocês porque o mundo não para e conhecer é poder. Vamos comigo, viajar no mundo do conhecimento. Então pessoal, a cartografia é a ciência que coleta dados, analisa-os, interpreta-os e busca representá-los em um plano. A cartografia é muito importante porque ela permite a localização do indivíduo no espaço. Ela permite ao Estado poder sobre o seu território. É um instrumento de poder para os governantes, de organização, de administração e de compreensão dos fenômenos naturais, por exemplo, e de acidentes geográficos. Um desmororamento, certo? Um estouro de uma barragem, como em Mariana em 2015, pode ser representado na cartografia, estudado para se evitar esses acidentes. A cartografia evoluiu ao longo da história da humanidade. Na pré-história se desenhava nas paredes das cavernas, certo, em peles de animais. Na antiguidade era Eratosthenes, na Grécia Antiga, no século II, certo? E Cláudio Ptolomeu, que viveu em Alexandria, no norte da África, mas era grego, certo? No século I. Eles desenharam mapas. O de Eratosthenes, na antiguidade grega, era limitado apenas à Europa, parte da África e parte da Ásia eram representadas. Já Cláudio Ptolomeu se desenvolveu muito no século I, porque ele criou a grande obra, Geografia. Em 1045 foi organizada totalmente. Por que ele inovou muito? Porque ele representou a curva esférica da Terra em um plano, porque ele também usou as coordenadas geográficas, linhas imaginárias que traçam o planeta norte, sul, leste, oeste, e assim elas permitem que nós localizemos qualquer ponto na superfície terrestre. Nós vamos ter na Idade Média o destaque da produção de mapas pela Igreja Católica. Santo Isidoro, em 1175, desenhou um mapa com o formato de um O com a letra T no centro. Alguns dizem que o O representava a onipotência de Deus, o T, a Trindade Santa. Mas há especialistas que falam que o O representaria o quê? A esfericidade da Terra, e o T, as divisões entre o mar Mediterrâneo, o rio Nilo e os continentes que se conheciam na época, como a Europa, parte da África e da Ásia, por exemplo, destacando, certo? Já que a América não era ainda representada porque não se tinha descoberto ainda. Nós vamos ter na Idade Moderna, com Mercator, a visão europeia de mundo. A Europa no centro das altas latitudes, no centro do mundo. Ela que neste período desenvolvia as grandes navegações pelo mundo, descobrindo os novos mundos, como, por exemplo, o mundo americano e o mundo dos oceanos nunca antes navegados. Tá certo? Então Mercator representou a Europa de forma destacada na parte norte do mapa. Nós vamos ter vários atributos do mapa, certo? Principalmente atualmente na cartografia contemporânea. A cartografia contemporânea, nós vamos ter mapas produzidos através do sensoriamento remoto, todo conjunto de aparato tecnológico como satélites artificiais, computadores, radares, que são colocados em fuselagens de aviões e fotografam a Terra, registram a informação em tempo real. Usam-se também hoje em dia, nessa fase contemporânea da história da humanidade, os sistemas de posicionamentos globais, como Global System Position, ou Global Position System, por exemplo, em ordem mais adequada. Nós destacamos no mapa vários atributos, como título, legenda, escala, coordenadas geográficas. Título é a informação principal, legenda é o detalhamento das informações do mapa, ela fica logo abaixo ao lado do mapa. Nós vamos ter as coordenadas geográficas, que são as linhas imaginárias traçadas na Terra, imaginariamente falando, para localizar qualquer ponto na superfície terrestre. São duas principais: a do Equador, que divide a Terra em dois hemisférios,
norte e sul, e a de Greenwich, que divide a Terra em hemisfério leste e oeste, ocidente, oriente, ou oriente e ocidente. Nós vamos ter, além desses atributos do mapa, as várias formas de representações. Temos mapas que usam símbolos lineares, pontuais, cores, várias tonalidades de cores para representar os fenômenos. Nós vamos destacar, pessoal, na cartografia, várias projeções cartográficas, tá certo? Nós vamos ter, por exemplo, a de Mercator e de Petrus. Mercator produziu mapas na forma cilíndrica, como se uma folha fosse envolvida na Terra e, ao ser aberta, a imagem da Terra estava projetada, lançada na folha. Então os ângulos são retos, 90 graus, e Mercator destacou, certo, a forma sem alteração, mas o tamanho das áreas foram alteradas nas altas latitudes. Já Petrus, ele destacou também a cilíndrica, mas ele deformou a forma dos continentes e manteve a área proporcional à da realidade. Outra projeção cartográfica cônica, que é em forma de um cone. Outra projeção azimutal, que é em forma de um plano. Geralmente se mapeia pontos do planeta. Na Guerra Fria, por exemplo, os Estados Unidos é colocado como destaque na geopolítica mundial, nessa projeção azimutal. Até um símbolo da ONU, certo? Essa circunferência que representa pontos da Terra, tá bom? Então, pessoal, é isso. Não desistam. A cartografia também vai destacar os fusos horários, muito importante para nós sabermos os horários e os lugares do mundo. Então não esqueçam, a linha de Greenwich divide a Terra em leste e oeste, e quanto mais a leste, quanto mais ao leste, mais horas. Quanto mais a oeste, menos horas. Brasília está a 3 horas a menos do que, por exemplo, a Inglaterra. Nós estamos no segundo fuso horário. Nós aqui, da Paraíba, de Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, estamos no segundo fuso horário de Brasília. O primeiro é Fernando de Noronha, certo? Que tem menos 2 horas, por exemplo, lá da Inglaterra. Então, qualquer dúvida, podem perguntar que eu gravarei outro vídeo, certo? Para saciar qualquer sede de conhecimento. Não desistam, a quarentena vai passar. O coronavírus vai ser destruído, ele vai passar também, mas o conhecimento não pode passar, pessoal. Não desistam, vocês que vão fazer o Enem, estejam estudando, porque o conhecimento hoje não é preso na cabeça dos professores como antigamente. Nós professores, mestres, doutores ou não somos o dono do saber, mas busquem os melhores referenciais de estudo, certo? Eu pesquisei para dar esta aula no site Mundo Educação, Brasil Escola, certo? Só Geografia, além de vários livros didáticos como Lígia Terra e Marcos de Amorim Coelho, além de Ângela, certo? Correia da Silva, Nelson Bassic e dentre outros. Um abraço a todos e conhecimento é poder. Por mais que a vida pareça ruim, há sempre algo que se possa ser feito e obter sucesso. Enquanto a vida, há esperança. Abraço a todos. @Cite Massa Guedes.